louvor que fala tão forte aos nossos corações. Eu creio que quem não sentiu a presença de Deus é porque realmente está com o coração muito fechado. O pastor me intimou, ou me convocou, né? Não me deu alternativa, mas eu não sou pregador, e estou aqui diante de pessoas que eu sei que são pregadores, mas nós temos a palavra de Deus, diz, procura apresentar-te a Deus, procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então nós temos que estar preparados. Eu sei que nesta noite, pelo menos uma pessoa Deus vai falar, e é comigo. E ele já falou. Como eu disse, eu não sou pregador, então mas eu sempre estou meditando na palavra de Deus, sempre buscando entender o que o Senhor quer falar. E eu sempre acompanhei algumas lições de escola dominical, e tem o trimestre passado falou sobre Jó, na revista da Assembleia de Deus. E tem um texto, um daqueles textos me chama muita atenção, e porque vem a calhar com o tema da nossa quarta-feira, que é a Quarta da Vitória. E eu pego alguns pregadores como modelo, o pastor Rafael, não tem como não seguir, observá-lo, pregar, o pastor Adilson, entre outros, e um pastor que eu admiro muito e que eu acompanho também é o pastor Agnaldo Betti, e eu vi ele explanar esse texto, e chamou muita atenção. Então, eu gostaria que os irmãos lessem comigo em Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6. Jó 42, do versículo 1 ao versículo 6. Amém? Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssimas e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Creio que todos conhecem a história sobre a vida de Jó, que foi um homem que ele foi tremendamente fiel e temente a Deus. Talvez nenhum outro antes e depois foi como Jó. Jó era tão íntegro que não foi o Satanás que quis tentar Jó, porque Satanás sabia que não tinha como, mas foi o próprio Deus que colocou Jó na berlinda diante de Satanás, de tão íntegro que era Jó. E nós vemos, recentemente já foi pregado aqui sobre Jó, mas o que eu quero falar hoje, e que o Senhor me levou a estudar para falar para os irmãos, são 3 coisas que nós vamos ver aqui nessa passagem, que nós aprendemos e que nós temos que aprender durante a provação para que possamos alcançar a vitória. E antes de entrarmos nesses 3 pontos, nós temos que entender a diferença de provação e a diferença de consequência. Porque muitas vezes nós estamos passando por uma luta muito grande, e às vezes não é uma provação, é uma consequência de um ato nosso, de uma atitude que nós tomamos. A provação, ela não tem uma finalidade de nos castigar, de nos punir, nem mesmo a consequência. A consequência é simplesmente uma consequência de algo que nós fizemos. Mas a provação, ela é uma prova. A prova, todos aqui eu creio que estudaram. E para que serve uma prova na escola? É para nós alcançarmos um objetivo maior. Então, quando nós estamos na primeira série, o primeiro ano hoje, quando fazemos as provas, é porque nós queremos conquistar o direito de ir para o segundo ano.
Quando estamos no segundo ano, para o terceiro e assim por diante. Até que alcançamos a faculdade, vamos fazer os cursos profissionalizantes e depois, ainda para exercermos a profissão, temos que fazer provas, que são aquelas provas de capacitação para a OAB, para a CRC, para a CRM, entre outros. Então, a prova, ela não é um castigo. A prova é um teste. A prova está vendo a tua capacidade para exercer aquilo que ainda está na frente te aguardando, que é muito melhor do que o que você está hoje. Porque a prova, ela tem essa finalidade. Mas e como que nós vamos fazer para vencer a prova? Quando nós estamos na escola, nos cursos, nós vamos estudar, nós vamos pesquisar, nós vamos fazer de tudo para conseguir, no dia da prova, passarmos por ela. Mas na prova da nossa vida espiritual é diferente. É claro, também temos que estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então nós devemos entender. E a consequência, qual que é a diferença? A consequência muitas vezes é de alguma atitude que nós tomamos, algo que nós fazemos, e que depois tem uma consequência. E não é só no mundo espiritual. Assim como a prova também tem na vida secular e na vida espiritual, as consequências também. Se nós tomamos uma decisão errada num negócio, nós temos um prejuízo. Essa é uma consequência, não é uma prova. Foi uma consequência de uma atitude errada. Então nós temos que entender bem. E só nós, assim como Jó, só ele sabia que aquilo não era uma consequência de nada, nenhuma atitude dele. Ele sabia que o que ele estava passando vinha de Deus. Ele só não estava entendendo que era uma prova. Mas agora nós vamos então entrar nos 3 pontos para entendermos como sair vencedores de uma prova. No versículo 2 que nós lemos, se puder colocar, está escrito assim, no versículo 2 de Jó 42: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Em algumas Bíblias está escrito: nenhum dos seus planos, nenhum dos seus propósitos. Então, qual que é o primeiro ponto? Qual que é a primeira lição que nós devemos tomar para nossas vidas para vencermos uma prova? É entender, ter a convicção de que Deus tudo pode. Quando nós entendemos que Deus tudo pode, aí nós vamos saber que não há nada, não há limite que possa impedir o agir de Deus. Então, muitas vezes nós estamos passando por uma dificuldade, por uma luta, e nós estamos tentando vencer com as nossas próprias forças. Nós estamos tentando vencer com a nossa capacidade, o nosso intelecto, mas nós temos que chegar no momento que nós temos que entender: bem sei que tudo podes. Aí, nesse momento que nós temos a real consciência de que só Deus, que Deus é aquele que tudo pode em nossas vidas, aí nós começamos a dar o primeiro passo a vencer e a sair de uma prova vitoriosa. Lá no Salmo 62, no versículo 11, 62 no versículo 11, diz isto. Eu vou ler para os irmãos. Salmo 62, versículo 11. Deus falou uma vez, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Então não adianta numa prova, não adianta numa luta, você querer procurar ajuda de um, procurar ajuda de outro, procurar subterfúgios. Todo poder pertence a Deus. E ele disse, e o salmista diz que Deus disse uma vez, só precisou dizer uma vez, para ele entender 2 vezes mais. Ele ouviu 2 vezes o que Deus disse uma vez. Todo poder pertence a Deus. Então, quando nós cremos, entendemos que tudo é possível para Deus, que não há impossível, aí nós começamos a dar um passo para sair da prova. Lá em Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. Em Gênesis 18,14 diz assim: haverá alguma coisa difícil para Deus fazer? Então, para nós é muito difícil. Às vezes a nossa prova está sendo uma enfermidade, como foi a de Jó. Jó, ele foi provado não só na enfermidade, foi a enfermidade financeira, ele perdeu tudo que ele tinha, a família. Então, Jó foi provado em todos os âmbitos, e espiritualmente também.
Porque os amigos de Jó começaram a acusá-lo, começaram a falar, começaram a dizer que Jó estava em pecado. Então Jó ele foi provado em todas as instâncias, mas em nenhum momento Jó pensou que Deus o tinha abandonado. Então, não há coisa difícil para Deus. O teu problema é espiritual? Não há coisa difícil para Deus. O teu problema é financeiro? Não há coisa difícil para Deus. O teu problema é saúde? Não há coisa difícil para Deus. Não há. Aqui não está dizendo assim, não tem algumas coisas que não são difíceis para Deus. Está falando que não há. Não há, não tem nada que seja difícil para Deus fazer. Então, tudo tem limites para nós. Deus deixa a gente ir até o nosso limite. Então, muitas vezes, nós vamos buscando um socorro aqui, um socorro ali, entra com uma solução aqui, até chegar naquele limite que nós falamos. Não, agora é só Deus. Esgotaram todas as minhas capacidades, todas as minhas possibilidades. Porque nós também não temos que simplesmente deitar e esquecer e esperar que a solução venha. Nós temos que fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte e vamos lutando até o nosso limite, aí Deus vem com o socorro. Amém? Em Isaías 43 diz: operando Deus, quem impedirá? Amém? Operando Deus, quem impedirá? Aí nós estamos falando da prova quando nós chegamos no limite das nossas capacidades, que nós não temos mais condições de avançar. Aí muitas vezes as pessoas começam a zombar. Muitas vezes as pessoas começam a criticar. Ah, mas você não é crente, você não diz que Deus... Aí, operando Deus, quem impedirá? Daniel, ele orou e esperou a resposta. E aí Deus mandou o anjo vir com a resposta. Por quê? Porque operando Deus, quem impedirá? Quando o mar estava fechado na frente do povo de Israel, o mar se abriu através do poder de Deus. Porque operando Deus, quem impedirá? Faraó já pensou que ia chegar na beira do mar e ia destruir o povo de Israel. Mas não, porque na frente do povo de Israel estava o nosso Deus. E operando Deus, não há quem possa impedir. Amém? Então a primeira lição que nós temos que entender quando nós estamos numa prova, para podermos sair da prova, é entender completamente que Deus tudo pode e que não há impossível para Ele. Tudo é possível para Deus. Então não importa o tamanho da nossa prova, não importa o tamanho da nossa luta, tudo é possível para Deus. Então essa é a primeira lição, entender que para Deus não há impossível. Aí nós vemos que Jó, ele, logo em seguida, no versículo 3 de Jó 42, diz assim, no final, na segunda parte do versículo: falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Qual que é a segunda lição? Não falar daquilo que a gente não entende. Jó, aqui ele está dizendo, eu falava das coisas que eu não entendia, eu falava de coisas que eu não compreendia, eram maravilhosas, mas eu não compreendia. Então, muitas vezes na prova, a gente fala demais. A gente quer sempre achar uma solução, a gente quer sempre desabafar, e às vezes é só você e Deus e mais ninguém. Na hora da prova você não precisa abrir a sua vida para o seu vizinho, para o seu amigo. Muitas vezes é você entrar, colocar o seu joelho no seu quarto, fechar a sua porta, é você e mais ninguém. Não falar, não ficar se abrindo. Jó ainda tinha um outro porém. Vieram 3 amigos de Jó, que na verdade, se fosse para nós, eu acho que muitos de nós iam colocar esses amigos para correr. E aí os amigos começavam a acusar Jó, e Jó continuava se justificando para os amigos. Jó continuava se justificando para os amigos. E ainda por cima, Jó começava a perguntar para Deus: mas por quê?
eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sempre ajudei o pobre, eu sempre abri minha porta. Lá no capítulo 31, tem um monte de perguntas que Jó fez para Deus. Um monte de perguntas. E nós não vamos encontrar Deus responder nenhuma delas. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos passando pela prova e nós queremos entender o porquê daquela prova, o porquê isso, porque hoje aconteceu tal coisa. Mas Deus, Ele está nos provando, porque Ele não vê o que nós vemos, que é aqui, o hoje, o amanhã. Deus vê o todo. Deus sabe qual que é o resultado daquela prova. Quando Deus colocou Jó à prova diante de Satanás, Deus já sabia que Jó sairia vencedor. Não precisava, o Satanás podia fazer o que quisesse, e Jó não precisava ficar perguntando para Deus o que era, porque Jó estava limitado ao seu pensamento humano, que é o que nós estamos às vezes. Igual o pastor falou agora há pouco da irmã. Limitado à nossa mente humana, nós muitas vezes não entendemos. Mas por quê? Por quê? Mas Deus já está vendo o amanhã, Deus está vendo o futuro, Deus está vendo lá na frente, porque Deus conhece o todo. Deus está nos provando, mas já está vendo qual vai ser a saída. Mas nós precisamos entender. Então, na hora da prova, devemos deixar de querer perguntar, devemos deixar de tentar entender, devemos entender qual é o objetivo que Deus tem para nós. Porque Deus realmente vai ter algo especial para nós. Deus não nos prova em vão, porque Deus não brinca com o filho dele. Deus, quando nos coloca à prova, é porque Ele sabe que nós temos capacidade de vencer, porque Ele não nos dá nenhuma prova maior do que nós possamos suportar. Então, quando os amigos de Jó começaram a acusar, Jó tinha que simplesmente falar assim, como ele falou depois, eu sei em quem tenho crido. Não, mas aí ele começou a tentar se justificar e ainda tentou pedir que Deus fosse o justificador dele diante dos seus amigos. Então, a segunda lição é não ficarmos falando. Não ficarmos falando de coisas que nós não entendemos. Porque se está vindo de Deus, e nós sabemos, como já disse, nós sabemos quando estamos passando uma prova e que essa prova vem de Deus. É lógico, o inimigo, o Satanás, é que colocou a prova na vida de Jó, mas veio de Deus, veio com a permissão de Deus, porque Deus sabia que Jó poderia vencer. Então Deus vê o todo. Aí nós devemos aprender a confiar em Deus cegamente. O que é cegamente? É deixarmos de olhar com os nossos olhos e começarmos a olhar com os olhos de Deus. Quando nós deixamos de olhar com a nossa vista, porque com a nossa vista nós vamos ver que tudo é impossível. Nós vamos dizer, não, mas isso não é para mim, eu não tenho condições de fazer isso, essa situação não é para mim, isso não está ao meu alcance, a minha capacidade não permite, as minhas forças, eu não tenho preparo para isso, quem sou eu? Mas quando nós começamos a olhar com os olhos de Deus, os olhos espirituais, através das nossas vidas, aí nós começamos a ver diferente. Eu acho que já foi pregado aqui esses dias, o pastor Luiz pregou, sobre a forma de nós vermos. Então, quando nós deixamos de olhar com os nossos olhos e confiamos cegamente em Deus, confiar cegamente é confiar que Ele está olhando por nós. E o que nós vemos é através dos olhos do Senhor. Aí nós vamos deixar de falar, nós vamos deixar de murmurar, nós vamos deixar de perguntar, porque muitas vezes a prova dura mais do que ela deveria durar, porque nós murmuramos, porque nós reclamamos, porque nós lamentamos, porque nós lamuriamos. Então, o povo de Israel era para ter alcançado a bênção, a vitória em questão de semanas, de meses, que seja. Mas, por murmurar, de tanto reclamar, eles padeceram 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Era uma prova e teve uma consequência também pela murmuração. Então, muitas vezes, nós, durante a prova, começamos a sofrer uma consequência da nossa murmuração. Porque Deus não habita no meio da murmuração. Deus habita onde? No meio dos louvores. Então, no meio dos louvores, quando nós estivermos na prova, tem um hino da harpa que fala, ao invés de murmurar, cante. Então, no meio da prova, vamos cantar. Já pensou se Paulo e Silas na prisão? Estão lá presos. Aí começa, está vendo, Silas? Eu não falei, a gente não tinha que ter ido pregar. A gente podia ter pego o avião e ido para outro lugar. Avião não tinha. Mas, ao invés disso, o que eles fizeram? Começaram a cantar, começaram a adorar a Deus. No meio da prova.